Boas-vindas à aula de clonagem. Nessa aula você vai aprender tudo o que precisa saber para aumentar a sua taxa de enraizamento em clones e ter mais sucesso no seu cultivo em geral, com as melhores práticas de clonagem praticadas em grandes fazendas de cannabis. Quais que são as ferramentas necessárias para a clonagem eficiente? Primeiro, o material de corte esterilizado, né? Se ele não estiver esterilizado, você pode flambar ele com isqueiro ou com maçarico, né? Isso vai ser de fundamental importância para você ter sucesso na sua clonagem. Sem mais delongas, vamos para a aula de clonagem. O que você vai precisar? Ferramentas aqui: tesoura esterilizada ou alguma coisa para flambar ela, para você esterilizar ela. É muito importante você não pular essa etapa, porque um clone, né, tirado de maneira não estéril, ele é mais susceptível a fungos, e isso vai impactar aí, ele vai dar algum fungo ali, e esse fungo na mesma água dos outros clones, ele vai fazer não só esse clone que você tirou não esterilizado não enraizar, apodrecer, e também vai fazer apodrecer os outros clones que estão do lado também. Então é muito importante, primeiro, você esterilizar sua ferramenta, né? Segundo, na hora que você for tirar o seu clone de cannabis, que o ramo tenha de 15 a 20 centímetros, né? Você pode usar uma régua, você pode usar um paquímetro, ferramenta que você tiver aí para medir, até um palmo. O meu palmo aqui, ó, eu tenho uma mão grande, né? Eu tenho 1,85 de altura. O meu palmo mede mais ou menos 20 centímetros. Então, se o seu palmo mede de 15 a 20 centímetros, você pode usar o seu palmo aqui para ter uma noção, né, de qual ramo você vai tirar. Então vamos lá. Eu tenho uma tesoura aqui, ela não está esterilizada. Eu vou primeiro esterilizar ela, né? Pronto. Você pode fazer com isqueiro ou com maçarico, flambando ela, e você deixa ela um tempinho para esfriar. Isso. Bota aqui, isso. Deixa ela um tempinho esfriar, né? Você vai definir aqui os ramos que você vai querer tirar, né? Eu meço com a mão mesmo, você pode medir com a régua. Eu sei o tamanho da minha mão. Esse daqui vai ser um clone, né? Eu tenho aqui um copo, você enche ele até a metade de água, né? Não vai dar pra ver, senão eu vou entornar. Você vai fazer o que? Você pegou a sua tesoura, tá estéril. Você vai vir aqui e cortar o seu clone de 15 a 20 centímetros. Você vai fazer o que agora? Primeiro passo, cortar o clone com a ferramenta esterilizada. Segundo passo, tirar esses ramos de baixo até que resta 4 nódulos em cima, né? E agora você corta embaixo, né? Você corta em 45 graus, e você pode aqui fazer o seguinte: você pode pegar com o dedo aqui, medir mais ou menos na metade das folhas e vir e cortar elas assim. Para quê que eu corto essas folhas? Porque primeiro, para otimizar espaço.
né? Em um copo desse, e caberia 5 clones com as folhas não cortadas, cabem 10 clones ou mais com as folhas cortadas. Segundo, as folhas, elas transpiram água, e no clone você não quer que sua planta transpira água pelas folhas, você quer manter as folhas um pouco úmidas para enraizar sua planta. Vamos lá. Para as condições ideais de clonagem, você vai querer manter o ppm da água entre 200 e 400 de nutriente de estágio vegetativo, que é algum nutriente rico em nitrogênio, mas esse nutriente que você pôr, ele pode e deve conter os outros macro e micronutrientes, tais como o potássio, o fósforo, o magnésio, o cálcio, entre outros. Meu clone não tem de 10 a 20 centímetros, ele vai enraizar? Vai sim. Eu já consegui enraizar clones com 5 centímetros, e a única diferença é que os clones enraizados com uma estaca de 5 centímetros comparado com uma estaca de 20 centímetros é o desenvolvimento dele. O de 20 centímetros vai desenvolver raízes muito mais rápidas do que o clone tirado com o tamanho de 5 centímetros. Outra dica importante quando você estiver clonando suas plantas de cannabis é você trocar a água dos seus clones pelo menos uma vez por dia, no mínimo, ou 2 vezes por dia, que é o mais recomendado. Por quê? Porque a água parada ali, com os clones, com matéria orgânica, isso é um ambiente perfeito ali para proliferação de fungos, que vai acabar com o seu processo de clonagem. Quando isso acontecer, você vai perceber que a água que ali na pontinha do seu clone tiver com um aspecto turvo e esbranquiçado e com uma aparência de gelatinosa, né? Isso significa que o seu clone está infectado por bactérias, fungos, e isso vai diminuir a sua taxa de clonagem, né? Se esse não é um motivo suficiente para você, além de esterilizar a sua ferramenta de corte, você trocar a sua água 2 vezes por dia, né? Então eu não sei qual vai ser o motivo que vai motivar você a fazer essas 2 práticas, que são as mais cruciais para você ter sucesso no processo de clonagem. Outra coisa
as condições. Você deve manter os seus clones com a umidade entre 90% e 100% nos 7 primeiros dias, e dos 7 aos 15 dias você pode manter entre 70% e 80%. Para você atingir essa umidade, inicialmente você pode usar um domo transparente, né? Deixar as suas plantas no local onde pega pouca luz, entre 100 e 200 ppfd. Bom, eu tirei aqui 8 clones dessa planta mãe minha. Aqui. Então, aqui 4, 5, 8. Eu vou deixar eles num copo de água. Tá vendo que o nível da água está aqui mais ou menos pela metade. Eu vou trocar essa água 2 vezes por dia. Ideal que o pH dessa água esteja entre 5,5 e 6, que é o ideal para clonagem. E se você quiser usar nutrientes, você pode usar de 200 a 400 ppm de nutriente de estágio vegetativo. Você pode manter a luz fraca entre 100 e 200 ppfd. O clone não precisa de muita luz. A umidade você pode manter entre 90% e 100% nos 7 primeiros dias, dos 7 aos 15 dias entre 70% e 80%. Você vai conseguir uma alta taxa de clonagem seguindo esses parâmetros e essas dicas, principalmente da esterilização do seu equipamento e de trocar água 2 vezes por dia para evitar água parada, a formação ali de patógenos, bactérias e fungos que podem apodrecer as suas estacas. Eu espero que essa aula sobre clonagem tenha clarificado a sua mente sobre as melhores práticas de clonagem, e eu te espero na próxima aula. Bom, como nem tudo são flores, o processo de clonagem, se você não trocar a água 1 vez por dia, 2 vezes por dia, ele pode infeccionar, dar fungo. Eu tenho aqui um exemplo prático de clones que deram errado, né? Por falta de cuidado meu, né? Esses clones aqui, ó, tá vendo? Que ele tá com um caule mais turvo, né? Ele tá com uma espécie de membrana gelatinosa, né, na pontinha ali. Você consegue observar, eu vou fazer merda aqui, você consegue observar, né, olhando assim, quando ele está enfiado por dentro da água, que a cor da água em volta desse caulezinho está com uma cor esbranquiçada, turva, e isso é infecção, né? Porque um ambiente quente e úmido é perfeito para as bactérias, né? E quando isso acontece, tem um jeito de salvar, né? A minha esposa trabalhou por um tempo em um laboratório de reprodução de orquídeas. Lá ela fazia clonagem de orquídeas no meristema, e lá é um ambiente 100%, 99% estéril. Sempre que ela ia pegar nas plantas, seja para semeadura quanto para a fase da clonagem da orquídea, ela tomava um banho de cloro, né? Também esterilizava, ela flambava a sua ferramenta, né, de corte,
No caso delas é um bisturi, uma tesoura, para tirar esses clones. E o meio também era estéril, tudo era estéril. Os potes, né, os frascos de vidro em que as orquídeas eram inseridas eram estéreis. Tinha uma autoclave só para esterilizar todas as ferramentas, todos, né? Tudo. E uma prática lá que eles usavam para salvar orquídeas, é um método alternativo, é o seguinte: quando eles viam que dentro do frasquinho da solução dava bactéria, tinha um jeito de salvar. É o tratamento com hipoclorito de sódio. Você vai basicamente cortar esses clones nas áreas infectadas, jogar fora todo o meio e fazer o tratamento desses clones com hipoclorito de sódio. Você pode usar de 10 a 20% de hipoclorito de sódio. A famosa água sanitária. Eu vou mostrar aqui na prática, né? Esses daqui estão contaminados, né? Apesar desse daqui ter enraizado, ele tá turvo, e esses daqui estão com aparência gelatinosa. Isso quer dizer que esses clones não estão saudáveis, eles vão apodrecer se eu deixar aqui. Como que eu faço? Como é que faz esse tratamento com hipoclorito de sódio? Primeiro você vai querer cortar a parte infectada da planta. Você pode cortar essa aqui. E agora, o que você pode fazer é colocar numa solução de 10 a 20% de hipoclorito de sódio. Ela está aqui, né? Antes de eu colocar nessa solução, eu posso lavar isso daqui na água, né? Lavar bem e depois mergulhar na solução de hipoclorito de sódio para fazer o tratamento e tentar eliminar essa infecção aí por bactérias. Vou fazer isso agora então. Vou lavar elas. Clones lavados, eu vou deixar elas de molho aqui na solução de hipoclorito de sódio, e eu vou trocar essa solução de 1 a 2 vezes por dia até essas plantas aqui enraizarem. Uma coisa que você vai observar quando você faz o tratamento com hipoclorito de sódio é que os galhos, as partes que ficam submersas, elas vão começar a embranquiçar. Elas vão embranquiçando. Isso é normal do processo, mas isso vai garantir que as bactérias vão morrer e você vai conseguir aí salvar essas plantas que estariam perdidas se não fizesse esse processo. Outra coisa que você pode fazer, se você não quiser usar o hipoclorito de sódio, é você fazer esse processo inicial que eu fiz de cortar essas partes que ficaram gelatinosas e colocar na água da torneira comum no pH entre 5,5 e 6 e trocar essa água 2 vezes por dia pelo menos. Fazendo com o hipoclorito de sódio, você garante aí um tratamento desses clones, tem mais chance de salvar os seus clones que você descuidou anteriormente. Eu espero que essa dica salve vários dos seus clones e você tenha
mais sucesso aí na sua aventura de clonagem da planta de cannabis. E eu te espero na próxima aula. Boas-vindas, essa é a última parte do processo de clonagem. Já tem 17 dias desde que eu coloquei o clone na água, né? Já até passou da hora de transplantar, não tem problema se ele ficar muito enraizado, muito grande, né? É até melhor. Eu vou fazer o transplante aqui e eu vou mostrar tudo como é que eu faço. Eu botei essa caixa de papelão, coloquei a caixa de papelão para não fazer sujeira na minha mesa. Então vamos lá. Vamos começar o processo. Eu peguei um copo, furei ele, enchi de substrato até mais ou menos na metade. Pode ser na metade, pode ser menos. Eu coloco agora o clone, né, dessa forma, e só completo com o substrato. Essa batidinha aqui, só para ele ir pro mar, para ele solar um pouco. Pronto. Agora é só regar. A gente vai regar aqui e partir para o abraço. Então, depois que eu transplantei esse clone aqui, eu posso deixar na luz aí de 200 até 400 ppfd. Isso é correto? O clone mais novo eu vou deixar numa luz mais fraca, e o clone mais bem desenvolvido de raiz eu vou deixar na luz mais forte. Ele vai se desenvolver bem, né? Joia. O volume de rega é padrão. Eu indico para todas as fases do ciclo você regar com 10% do volume do vaso. Se esse vaso, exceto quando o vaso é muito pequeno e a planta está muito bem enraizada, aí você pode encharcar, botar mais água, né, do que ela pede, do que os 10% de fato. E no mais é isso. Você vai querer regar bem agora. Se você quiser molhar de baixo para cima na hora de regar, não tem problema também. É interessante a técnica de molhar de baixo para cima, porque evita que a superfície do solo fica úmida. E isso evita a proliferação do fungus gnats, caso você tenha alguma matéria orgânica em decomposição na superfície. Para solo inerte não tem muito problema com fungus gnats. Só quando faz misturas com humus de minhoca ou usa solo orgânico. Aí, joia, não vou encharcar muito, não pode dar overwatering nela, e não é isso que nós queremos. Vamos deixar aqui drenar um pouco e eu já vou botar ele na cabine de cultivo. Bora? Essa é a última etapa da clonagem, e você repete esse processo para todos os seus clones. Espero que essa aula sobre clonagem tenha te ajudado a simplificar esse processo como um todo, e eu te espero na próxima aula.